Olá a todos e bem-vindos ao Magazine OTV. Nesta edição temos o Campeonato Nacional de Sprint e Distância Longa 2014. O Clube de Orientação de Viseu, Natura, veio com homens e bagagens até ao Concelho de Penedono realizar esta competição em colaboração com a Federação Portuguesa de Orientação e a autarquia local. O centro do evento foi montado no Santuário do Senhor dos Passos, em Bezelga, território onde ia decorrer a primeira manga de sprint e a prova de distância longa. Como é habitual nestas provas de sprint urbano, antes da partida os atletas ficam em quarentena cerca de 1 hora. Aqui ficaram no campo de futebol do clube local, enquanto os elementos da organização colocaram os pontos de controlo na freguesia. Os atletas só iam para a partida na sua hora de saída e em cada bloco de partidas só há um atleta por escalão e por percurso, porque há percursos que são comuns a outros escalões. No total havia 17 percursos para 37 escalões. Os trajetos são preparados conforme a idade. Estavam atletas desde os 10 até aos 75 anos. Por isso, os trajetos têm que ser calculados para que o melhor tempo de cada escalão seja de 15 minutos na prova de sprint. O mapa abrangia a zona rural e urbana da Bezelga e assim tiveram a oportunidade de visitar os pontos mais emblemáticos da freguesia. Digamos, um passeio acelerado por esta aldeia que é conhecida pela sua tradição no fabrico de objetos de artesanato em junça, uma espécie de vime. E também pela cereja que nesta época abunda na região. Este é um mapa de sprint da primeira manga com o trajeto para damas elite. 2.900 metros de percurso com 20 pontos de controlo. Este escalão é o mais competitivo do setor feminino. 7 atletas disputam o título de campeã nacional. Nesta primeira manga de sprint, em quinto lugar ficou Sandra Marcolino, quarto Liliana Oliveira e o terceiro foi para Maria Sá, que fez o tempo de 18 minutos e 37 segundos. Estas atletas representam o grupo desportivo 4 Caminhos. Patrícia Casalinho, do Clube de Orientação do Centro, ocupou o segundo lugar com o tempo de 16 minutos e 42 segundos. Mariana Moreira venceu esta manga, fazendo o tempo de 15 minutos e 17 segundos. Albertina Sá, da Associação de Deficientes das Forças Armadas de Évora, concluiu a prova sem êxito e Stepanka Betkova, do Ginásio Clube Figueirense, não pôde ser classificada por ser estrangeira. No setor masculino, em homens elite, estavam inscritos 17 atletas para cumprir 3.200 metros com 21 pontos de controlo. Classificação desta manga: Pedro Nogueira, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, faz 14 minutos e 17 segundos e fica em quinto lugar. Tiago Gigal Leal, do Gafanhorem, com menos 17 segundos, é o quarto e também com menos 17 segundos do que o Tiago. Manuel Horta, do mesmo clube, é o terceiro. Os atletas de elite femininos e masculinos partem com uma diferença entre eles de 2 minutos. Por isso, a classificação apresentada pelo speaker é provisória. Só depois de ter chegado o último atleta é que se sabe quem vence esta manga. Tiago Romão, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, neste momento é o primeiro classificado com 13 minutos e 35 segundos. Mas aconteceu que quando Miguel Silva, do Clube Português de Orientação e Corrida, chega, faz o mesmo tempo. E assim temos 2 primeiros lugares. Só na segunda manga é que se decide quem é o vencedor do troféu de orientação Conquista do Castelo. Cumprida a primeira manga de sprint, há que restabelecer forças para a segunda manga a decorrer em Penedono. O somatório das 2 provas é que ia ditar o campeão nacional em cada escalão.
Nesta prova, a população também podia participar nos escalões abertos, que têm os percursos fácil e difícil, com as variantes curto e longo. A Federação Portuguesa de Orientação e os clubes aproveitam assim estes eventos para divulgar a modalidade junto da população. A orientação é um desporto que, para além da atividade física, também desenvolve a parte intelectual. Porque ao mesmo tempo que se corre ou anda a passo, tem que se pensar rapidamente antes de tomar qualquer decisão. Escolher o melhor trajeto para fazer a prova no menor tempo possível e controlar todos os pontos propostos. O importante nas provas de orientação é ler bem o mapa. Para quem está a começar, aconselhamos que faça o percurso a passo, para poder identificar os elementos que estão representados no mapa e reconhecê-los no terreno. Isto aplica-se a provas de floresta e urbanas, como é o caso. Neste mapa está assinalado um muro com uma linha preta grossa que era intransponível. Alguns atletas, por não estarem atentos ou não saberem, decidiram saltar o muro e foram desclassificados desta manga. O mapa de Damas Elite tinha o percurso de 2.700 metros com 17 pontos de controlo. As atletas saíram do pavilhão municipal de Penedono, onde era a quarentena, e o terceiro ponto de controlo ficava no centro de Penedono, junto ao Pelourinho e à porta principal do castelo, onde também estava montada a arena e a chegada. Mariana Moreira, do Clube Português de Orientação e Corrida, na segunda manga distraiu-se e saltou um ponto de controlo e fez um missing point na derradeira etapa de sprint. Ficou em quinto lugar no somatório das duas mangas. Foi numa pernada curta, estava já a antecipar o ponto seguinte e acabei por me esquecer de picar o ponto que estava a 10 metros ao lado. Foi mesmo por antecipar o ponto seguinte, esqueci-me de picar o ponto 5, porque quando estava a sair do 4 já estava a pensar no 6 e acabei por esquecer de picar esse ponto. E não me apercebi mesmo, só quando descarreguei e vi que não tinha picado é que me consciencializei disso. Em quarto lugar ficou Sandra Marcolino, do Grupo Desportivo 4 Caminhos. Do mesmo clube, Maria Sá foi muito constante. Na parte da manhã tinha feito o terceiro lugar, de tarde outro terceiro. Na geral, ficou com a mesma posição. A soma do tempo é de 35 minutos e 44 segundos. Em segundo lugar, a outra atleta do Grupo Desportivo 4 Caminhos, Liliana Oliveira, com o tempo total de 35 minutos e 16 segundos. Agora, para o atleta, quando temos Maria Sá no sprint final, aí está Maria Sá, sprint final. E aí vai ela, Patrícia Casalinho, para o primeiro tempo. Isso é claro, para já, 15 minutos e 50 segundos. Está a contar. Patrícia Casalinho, do Clube de Orientação do Centro, é a campeã nacional de sprint 2014. Na primeira manga faz um segundo lugar e nesta manga um primeiro. O somatório dos tempos dá 32 minutos e 42 segundos. Tanto a etapa da manhã como a da etapa da tarde eram mapas bastante técnicos, bastante difíceis, com muitas opções. Havia muitas ruazinhas, esquerda, direita, era preciso estar muito concentrado para não falhar nada e para não perder tempo. As vilas também eram lindíssimas, o mapa estava excelente, ótimo, o traçado ótimo. A prova da manhã correu um bocadinho melhor que a prova da tarde, perdi algum tempo em 2 pontos. Os percursos estavam muito bem traçados. Gostei muito das duas escolhas das duas vilas para acolher o Campeonato Nacional de Sprint. Acho que o Natura está de parabéns, que o Campeonato Nacional conseguiu organizar. Na prova masculina, Tiago Gincão Leal do Gafanhões ficou no quinto lugar com um total de 29 minutos e 58 segundos. João Mega Figueiredo, do Clube Natureza do Alvito, ficou em sexto na manga da manhã. De tarde, fez um bom tempo, 15 minutos e 24 segundos. Segundo lugar, mas no total somou 29 minutos e 51 segundos, que o colocou na quarta posição do sprint do Troféu de Orientação Conquista do Castelo. Manuel Horta do Gafanhões ficou em terceiro lugar, com o tempo total de 29 minutos e 35 segundos. Tiago Romão, da Associação de Deficientes das Forças Armadas de Évora, na manga da manhã ficou em primeiro lugar ex aequo com Miguel Silva e na derradeira manga, em terceiro. A soma dos tempos dá-lhe a segunda posição. Miguel Silva, do Clube Português de Orientação e Corrida, teve que dar à perna para ficar com o título. De manhã já tinha feito o primeiro lugar. Nesta manga, tinha que manter a posição.
Os percursos de sprint podem ser mais ou menos técnicos, não é? Devido ao intrincado e ao entrelaçado das ruas de Penedono e de Etapa da Manhã, criaram um desafio enorme porque a navegação era muito difícil e era fácil perdermos-nos porque as ruas eram bastante semelhantes entre si. Aliado a isso, os percursos estavam muito bem marcados, aproveitavam as zonas mais técnicas ao máximo e, portanto, tínhamos de ter uma concentração constante a todo momento e uma falha seria muito fácil fazer. Na primeira etapa fiquei empatado com o Tiago, fizemos o mesmo tempo. O Manuel ficou 8 segundos de mim, estávamos ali todos muito perto uns dos outros. E agora na etapa da tarde penso que fiquei a cerca de 20 segundos do Tiago. Classificação final 28:47 para Miguel Silva. A Federação Portuguesa de Orientação e o Clube de Orientação de Viseu, Natura, teve neste troféu a participação de todos os clubes, inclusive os clubes das ilhas. Rui Martins explica quais são as principais preocupações de um traçador de percursos. A principal preocupação é que não fosse direta a opção direta de um ponto para o outro, não houvesse sempre duas opções e que fossem muito similares para criar uma dificuldade psicológica ao atleta. Depois, em Penedono, tentei fazer com que houvesse uma passagem na área na área de espectadores, para criar maior pressão sobre os atletas, e isso notou-se porque muitos atletas acabaram por cometer erros na segunda parte do percurso. A autarquia foi o principal parceiro desta iniciativa do Clube Natura, que disponibilizou todos os meios necessários à realização do troféu de orientação Conquista do Castelo. E a análise que eu faço hoje, tendo mais consciência do que é este desporto de orientação, que hoje eu sinto também pelas coisas que vão vendo, lendo e constatando, de facto, que é um desporto com um grau de uma incrementação bastante acentuada hoje, é um desporto de eleição, se pudermos pensar naquela que eu considero que é uma trilogia efetivamente de grande relevo, que é apostar no desporto, na natureza e no lazer. Portanto, acho que a orientação tem todas estas características de poder vir a ser um desporto de afirmação não só local, em reforço da afirmação nacional que eu penso que já tem. A organização do troféu de orientação Conquista do Castelo aproveitou esta primeira cerimónia oficial para agradecer às entidades que colaboraram e que foram fundamentais para o êxito deste evento de 2 dias no concelho de Penedono. Bombeiros voluntários, Guarda Nacional Republicana e ao Centro Paroquial de Bezelga, que cedeu o espaço para montar a arena, e aos bezelguenses que colaboraram nesta iniciativa do Clube de Orientação de Viseu, Natura. A terceira etapa do troféu de orientação decorreu na Serra de Sirigo, num percurso de grande exigência técnica e física. Os trajetos variavam entre os 1.800 metros, com 13 pontos de controlo, e 11.300 metros, com 22 pontos de controlo. Foi para os homens elite. A prova tinha 33 escalões de competição e os 4 escalões abertos, percursos destinados a praticantes ocasionais ou que estão a iniciar-se na modalidade. No meio da serra, andaram de mapa na mão muitos bezelguenses a experimentar o desporto da floresta. Apesar de conhecerem bem a zona, foi um desafio identificar os elementos representados no mapa com o terreno. O percurso da prova de distância longa é calculado para ter uma duração de 1h30 para os escalões mais competitivos, para os de iniciação e séniores, cerca de 25 minutos. Os trajetos são adaptados às capacidades de cada escalão. Por exemplo, os elite percorrem o mapa todo e têm pontos que requerem boa preparação física e técnica, enquanto os mais novos, iniciados, neste caso, andam no sopé da serra e por caminhos. Tudo isto para se habituarem à modalidade e cumprirem com sucesso o objetivo: fazer o percurso e encontrar os pontos de controlo. Passamos para a classificação dos escalões mais competitivos, homens e damas elite.
Começamos no feminino. Subiu ao pódio a Albertina Sá, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas de Évora. Patrícia Casalinho, do Clube de Orientação do Centro, percorreu os 7.800 metros com 18 CPs em 1 hora, 41 minutos e 46 segundos e foi para o segundo lugar. Mariana Moreira, do Clube Português de Orientação e Corrida, é a campeã nacional da distância longa, ao fazer a prova em 1 hora, 36:32. A prova de distância longa não é a distância em que eu estou a apostar mais neste momento, mas foi uma prova bastante dura, tanto tecnicamente como fisicamente. Eu acabei por cometer alguns erros, no entanto, penso que todas as minhas adversárias também os cometeram e por isso fui no total a que fez uma melhor performance e deu para vencer. No setor masculino, Gildo Silva, do Clube de Orientação do Centro, ficou em quinto lugar com o tempo de 1 hora, 45 minutos e 44 segundos. Manuel Horta, do Gafanhoria, para fazer os 11.300 metros, com 22 pontos de controlo, demorou menos 7 minutos, assegurando o quarto lugar. 1 hora, 34 minutos e 54 segundos foi o tempo que garantiu o lugar mais baixo do pódio a Miguel Silva, do Clube Português de Orientação e Corrida. A boa forma física de Tiago Romão, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas de Évora, valeu o segundo lugar neste Campeonato Nacional da Distância Longa 2014. O título de campeão nacional ficou para Tiago Gingão Leal, do Gafanhoria. Bem, a prova no geral correu-me bem, no entanto perdi algum tempo na parte inicial em algumas opções e também num ponto. A certa altura o Manuel Horta, que vinha com uma grande prova, apanhou-me, no entanto num ponto consegui fazer a diferença e recuperar esses 3 minutos de vantagem que ele tinha para mim e consegui depois fazer uma prova regular até ao fim e conseguir manter a vitória que então tinha recuperado nesse ponto. Em termos de percursos, penso que estava um percurso bastante bem conseguido para uma distância longa, tinha distâncias pernadas bastante longas e também pernadas curtas, estava bastante variado, que é o que se pretende neste tipo de percurso, e acima de tudo tinha opções, que é o que se quer num percurso deste nível. Além disso, estava um percurso adequado em termos de distância e tempo, estava com 1 hora e meia para o vencedor, que é o estipulado, e nesse aspecto penso que o percurso estava muito bom. A excelência do percurso esteve a cargo de João Moura. A principal preocupação de um traçador de percurso e neste tipo de terreno é criar a maior justiça para todos os atletas. Ou seja, temos um percurso justo para todos os atletas dos diferentes escalões. Mas foi algo desafiante. Não é difícil aqui traçar-se um bom percurso, porque o terreno é muito bom, é um terreno muito bom, também de cartografia excelente. Daí que a minha principal preocupação era mesmo manter a justiça em todos os escalões e manter, claro, seguir sempre as guidelines da Federação em termos de quilómetros e de tempo para cada escalão. A descentralização e a qualidade dos terrenos são duas das razões apontadas por Sérgio Aguiar para o Desporto da Floresta ter visitado Penedono. Porque a razão é só uma, são excelentes terrenos, né? Estão designados como dos terrenos melhores do país para a orientação. Aliás, há clubes como a Orista Régia e outros que fazem parcerias connosco e já vieram para aqui, e nós tentamos também fugir dali do centro de Viseu e para as zonas do distrito. O Clube de Orientação de Viseu vai como clube distrital a representar a modalidade, vai para todos os lugares que sejam apetecíveis a nível de terreno, mapas. Tudo o que nos agrada temos que levar para lá a orientação. Também é nosso objetivo descentralizar um bocadinho. Recordações deste Campeonato Nacional de Sprint e Distância Longa 2014 não vão faltar. No próximo magazine não perca o Troféu de Orientação do Minho, organizado pelo .com. Até lá!